4h18. A gente tem acompanhado nos últimos tempos, e não é só uma coisa desse período de conflito e que envolve Ucrânia, Rússia e o resto do mundo, principalmente os Estados Unidos, no preço do petróleo. O preço do petróleo está alto já faz um tempo, já foi muitíssimo mais baixo, mas está num nível muito alto e os reflexos você percebe no dia a dia, né, para abastecer o seu carro, nesse preço atrelado a partir dessa política estabelecida aqui no Brasil, e cada vez mais fica difícil para você encher o tanque. Isso mexe com uma série de setores, né? A maior parte deles provoca inflação, aumenta a possibilidade da pessoa desistir de fazer determinadas coisas. Aí eu estou falando, por exemplo, de quem leva a vida como motorista de aplicativo. Tem gente que desistiu simplesmente porque não conseguia trabalhar para colocar o carro na rua. Como é que vai ficar o preço do petróleo? De que forma isso impacta nas nossas perspectivas? Nós vamos conversar com o Igor Lucena, que é economista e gentilmente nos atende nesta quinta-feira aqui no Acontece. Tudo bom, Igor? Como vai? Boa tarde. Aonde está o Igor? Não estamos conectados. Falando. Agora sim. Oi, Igor, tudo bem? Opa, boa tarde. Estamos conectados. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, o prazer é nosso. Igor, tô olhando aqui o preço do barril do petróleo, que bateu em 96, está em 92,6, alguma coisa assim, com uma queda. Os movimentos, quando acontecem, e aí a gente fala da iminência de uma possível invasão lá no território ucraniano, na verdade, não por algo que disse o Putin, mas pelo que se tornava público a partir, por exemplo, dos Estados Unidos e outros líderes, levou o preço do barril lá para cima, e a gente tem vivido nuances, né, no preço do barril do petróleo, mas num nível muito alto. Como é que você tem analisado esse momento? Se a gente já estava num patamar de quase ser impraticável o preço do combustível aqui no Brasil por esse atrelamento, com esses movimentos internacionais que levam o barril lá para cima. Como é que você entende que a gente vai vivenciar isso nas próximas semanas, diante do que você acompanha do desenrolar desse conflito lá, e aparentemente deve ter um arrefecimento dessa história com a retirada das tropas da Rússia na divisa lá com a Ucrânia? Bom, são muitos aspectos que a gente tem que falar um pouquinho, mas como o nosso foco é o barril do petróleo, hoje pela manhã a gente estava tendo uma queda do barril Brent de aproximadamente 2%, tinha chegado aos $93 o barril. Isso significa que mesmo em um dia onde o presidente Putin foi desmentido, né, ontem disseram que ele mesmo salientou que as tropas tinham sido retiradas algumas. Hoje a União Europeia e os Estados Unidos disseram que não, que na verdade eram mais tropas sendo alocadas. Então a gente está vendo que, desse ponto de vista de tensão, eu acho que o barril do petróleo ele está bem precificado, aí ao redor desses 93, 95 dólares. Agora, o que nós analisamos do ponto de vista econômico é que uma possível invasão real, onde a gente tem um risco de conflito militar, facilmente esse barril de petróleo deve bater acima dos 100 dólares, né? Que faz tempo que a gente não vê isso. E o impacto disso, do ponto de vista geopolítico, é claro, mas o que é que isso chega na ponta para o brasileiro, para a pessoa que está escutando a gente aqui na rádio? Bom, a política de preço da Petrobras é uma política quase que de imediata do ponto de vista de reajuste. Então, se a gente tiver um impacto num conflito armado na Ucrânia, como consequência, a gente tem duas consequências. O primeiro é uma análise basicamente especulativa, onde o barril iria subir para cima de 100 dólares, e o outro seria uma análise muito mais conjuntural, porque a Rússia provavelmente sofreria sanções econômicas, e uma das sanções mais pesadas seria a desconectabilidade dos bancos russos, do sistema SWIFT de transferências de dólares, o que impossibilitaria a Rússia, em um caso mais extremo, de vender gás e petróleo, o que aumentaria ainda mais o preço do barril. Então, de uma maneira geral, o conflito armado feito e realizado, ele vai impactar diretamente no preço do barril de petróleo. Quando a gente atrela isso ao real relativamente desvalorizado, apesar da gente ter tido uma queda nas últimas semanas, ainda está bastante desvalorizado para o nosso histórico, a gente tem um impacto na bomba de gasolina.
E muita gente se pergunta por que esse impacto é tão rápido. E tem dois motivos. O primeiro é o fato da política de preço da Petrobras ser quase que de imediata de reajuste de preços. Ela está errada? Do ponto de vista econômico, não, mas do ponto de vista político-estrutural, tendo em vista que é uma estatal, talvez sim. E o outro ponto é que mais de 90% das refinarias do Brasil são controladas pela Petrobras. Então, ela dita preços no mercado. A gente tem mais de 30 empresas no Brasil explorando petróleo, mas refinando, basicamente, ela comanda. Então, quando a gente tem esse monopólio do refino na prática, o que acontece é que o que ela dita vira preço. Então, do meu ponto de vista, um conflito armado vai fazer com que a inflação seja muito mais pressionada dentro do Brasil, por um motivo muito simples. A gasolina, o petróleo, ele está envolvido em tudo, do transporte à logística, às empresas, ao transporte urbano, transporte de cargas, como a gente tem uma malha ferroviária muito pequena, então isso impacta diretamente nos preços de toda a economia. A gente acha que o conflito da Ucrânia é uma coisa longe, distante, mas, na verdade, o impacto é direto, não só pelo conflito, mas pelas sanções econômicas que vão ocorrer junto à Rússia, se ela efetivamente fizer esse conflito. Agora, não é também do interesse russo o conflito de uma maneira aberta. A gente vê que o governo americano procura desmentir qualquer tipo de fake news ou outras atividades que são realizadas pelo governo russo quase que de imediato. Isso é uma estratégia. É uma estratégia para que, se houver uma invasão, a Rússia em si seja culpada. Ela não pode dizer, olha, eu invadi porque teve um conflito interno entre separatistas que feriu cidadãos russos, então a gente teve que invadir. Então, os ocidentais, né, a OTAN, está sendo muito prático em não colocar nenhum tipo de argumento que possa dar qualquer tipo de leverage ou de vantagem para uma invasão russa. Mas o fato é que o barril de petróleo já pressionado pela volta rápida da pandemia, onde as empresas não tiveram capacidade de produção de imediato, de retomada da produção, e pior ainda há gargalos muito grandes no transporte marítimo de petróleo, isso faz com que a gente esteja muito impactado por esse momento. E um outro ponto é que os grandes países produtores de petróleo, que ficaram 2 anos vendendo muito pouco material, por causa que as pessoas estavam em lockdowns, estão querendo aproveitar o momento para tirar o atraso do lucro. Então, o que a gente pode ver é que seria extremamente danoso para a inflação brasileira e para o bolso do brasileiro uma invasão na Ucrânia. Igor, boa tarde. É claro que nós temos aí um festival de desinformação, até porque a imprensa americana, lamentavelmente, tem sido alimentada não por seus repórteres, né, mas por gente ligada ao serviço de inteligência. Isso, inclusive, tem sido denunciado por outros jornalistas americanos, né, que hoje a fonte dos principais veículos americanos é a CIA e não os seus próprios repórteres, com suas fontes isentas, né? Então, há um jogo de interesses, é evidente, a indústria militar, isso é muito complexo. O fato é, quem decide se haverá invasão ou não é o Putin. O Brasil não tem nenhuma influência nessa situação. O Brasil não tem o poder da Arábia Saudita de, por exemplo, decidir reduzir a produção para aumentar os preços ou aumentar a produção para reduzir os preços do barril. O Brasil o que pode fazer é lidar com as consequências. E voltando ao que você falou a respeito da política de preços da Petrobras, é bom lembrar que isso não afeta, a gente sempre pensa imediatamente na gasolina, a gente pensa no diesel, mas há uma cadeia econômica atingida por isso, indústria têxtil, indústria química. O custo da produção agrícola fica muito maior, com o petróleo mais caro, tudo é atingido por isso, e a inflação pressionada, é claro. E nós temos no Congresso propostas que estão sendo debatidas, né, bem distintas umas das outras, desde zerar impostos federais e dar aos estados autorização para zerar os impostos estaduais, ICMS, até, os governadores são contra, né, seria até uma PEC, eles são contra, até a ideia de um fundo que viria de royalties, que viria de taxação sobre exportação de petróleo, um fundo para equilibrar os preços aqui, evitar que a alta chegue imediatamente ao consumidor.
Eu queria saber de você, então, duas coisas. Primeiro, se você acha que a Petrobras, ao se preocupar com distribuição de dividendos, está adotando a política correta, se ela não tem alternativa. E segundo, qual dessas propostas te parece mais inteligente para lidar com as consequências aqui no Brasil do aumento do preço do barril do petróleo? Bom, essa pergunta é muito interessante e eu gostaria de respondê-la de duas maneiras distintas. A primeira é uma resposta de longo prazo, algo que pode ser feito agora, que não vai ter um efeito agora, mas no futuro seria muito interessante. A gente tem um problema no Brasil que é esse monopólio de refino. E ele ocorre porque a Petrobras pode, como ela já fez, mas não deve, vender gasolina abaixo do preço de custo se for uma política populista. Então, nenhum investidor vai comprar uma refinaria sabendo que pode, que na hora do custo, da planilha de custos, o governo não vai se importar com isso e vai vender mais barato. Então, ele vai à falência. Então, tem que ter algum tipo de mecanismo que ou impeça o governo e a Petrobras de vender petróleo gasolina abaixo do preço de custo, ou privatizar parte considerável das refinarias da Petrobras a ponto de que ela não tenha o poder de mercado. Isso é uma solução que, no longo prazo, tornaria o mercado de gasolina e diesel, que seria o mercado já refinado, competitivo. Então, impactaria diretamente na bomba do consumidor. E quando a gente tivesse oscilações de preços, as diversas distribuidoras e refinarias iam alocar o preço de acordo com seus estoques, com o que eles achavam que ia ser a demanda, e não baseado imediatamente como um único fator o preço internacional. Isso ocorre no planeta inteiro, principalmente nos Estados Unidos, onde tem diversas refinarias. Isso é um ponto. Agora, quando a gente está falando de uma solução mais a curto prazo, eu acho que tem duas opções aí. Primeiro, a Petrobras, como empresa, ela tem que se responsabilizar com seus acionistas. Então, a sua política de preço baseado no preço internacional é correta. Por quê? Porque muito do petróleo que a gente perfura e retira no Brasil é petróleo cru, bruto, que nós exportamos. E que a gente importa o petróleo refinado aos próprios combustíveis. Então, a gente não pode dizer que podemos vender uma gasolina a custos de reais, se muita parte desse petróleo é importado, petróleo refinado, tratado, e o chamado bom petróleo para as bombas de gasolina no Brasil. Então, isso é uma falácia. Agora, quando a Petrobras fala isso, ela está se importando apenas com os seus acionistas. Eu tenho uma opinião que é bastante avaliada do ponto de vista de Banco Central e do ponto de vista de governo de política pública. Na minha opinião, a Petrobras deve manter essa política do ponto de vista de empresa. Eu acho que isso não deve mudar. Agora, é possível que o governo, como acionista principal, pegue os seus lucros, os seus dividendos e crie um fundo de estabilização de preços. Isso significa que ela não vai impactar nas operações e no caixa da Petrobras. Porém, o governo, com uma decisão política, pode criar um fundo de estabilização. Esse fundo teria o objetivo de suavizar mudanças bruscas de preço. Da mesma maneira que o Banco Central entra comprando e vendendo dólares com as reservas internacionais para suavizar as variações cambiais ao longo dos dias, e que isso dá uma previsibilidade do câmbio, a Petrobras poderia fazer o mesmo. Agora, não com recursos do caixa dela, das suas operações, porque isso seria negativo para os investidores. Ela pode fazer isso com os dividendos e em uma operação conjunta com o governo, mas com os dividendos exclusivamente alocados para o governo federal. Por quê? Porque aí o governo estaria sinalizando que, com o dinheiro que ele recebe da Petrobras, ele vai reinvestir esses recursos em uma maneira de suavizar as grandes variações do petróleo. Isso seria muito útil para todos os brasileiros. Poderia, de fato, diminuir essas grandes volatilidades e, em alguns casos, até cair. Não resolveria o problema, mas iria suavizar consideravelmente. Agora, a sua política internacional ela tem que ser livre, baseado nos critérios de divisão de lucros. O que os agentes privados e o governo vão fazer são totalmente diferentes. Esse é o meu ponto de vista. Agora, a gente só consegue efetivamente baixar a nossa cotação de petróleo, a nossa cotação na bomba, com concorrência.
Isso significa maior diversidade de refino, de produtores, de refinadores no Brasil. E isso só vai acontecer no longo prazo. Então, são duas soluções para o problema. Uma, concorrência com a maior diversificação de refino, de refinadores. E outra, é uma espécie de fundo de estabilização exclusivo com royalties e lucros do governo. Que isso não impacte em nenhuma política da Petrobras, que tem que ser livre para cobrar, e eu acho que a maneira que ela está cobrando está correta. Igor, você é experiente nesse setor e quando a gente fala de preços, quando a gente teve o aumento do arroz, o arroz foi para R$ 30 ou mais o pacote de 5 quilos, muitos falaram, não vai baixar, mas o patamar mudou. Quando aumentou o preço de outros produtos, ou o dólar, o dólar ideal é tal, chegou num pico de quase 6, mas o patamar mudou, não vamos chegar mais naquele. O que é o patamar que você entende que o petróleo vai chegar e diante não havendo esse conflito e as coisas, esse impacto causado por essa perspectiva de guerra sair da pauta, você entende que o petróleo deve estacionar mais ou menos em que medida? Olha, eu acho que há uma possibilidade do barril de petróleo chegar aos $100 ao longo dos próximos anos, pelo menos 2022, 2023, com ou sem o conflito militar, por um motivo muito simples. Os países produtores de petróleo ainda estão querendo lucros extraordinários, dados os 2 anos da pandemia. Só que isso vai fazer com que, naturalmente, a demanda e a oferta se regulem. A oferta e demanda de petróleo ainda está muito desorganizada. Existe uma demanda muito maior do que a oferta nesse exato momento. Então, se a gente pegar num horizonte de 4, 5 anos, esse barril do petróleo deve cair para cerca de $80, 75. Por quê? Porque a gente vai ver diversos investimentos em energias renováveis, porque essa oferta e demanda deve se equalizar. Entretanto, isso eu estou contando sem conflito militar. E isso vai fazer com que, obviamente, o preço da gasolina caia no Brasil. Agora, é importante a gente dizer, enquanto a gente não tiver uma solução para o monopólio no refino da Petrobras, a gente vai estar sempre sofrendo com conflitos externos que levem o barril do petróleo. Então, ou se toma uma atitude real para a competitividade do refino do Brasil, ou a bomba de gasolina vai ser um vilão constante na vida do brasileiro. Igor Lucena, economista, que nos atendeu aqui no Bandeirantes Acontece. Igor, um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção conosco. Até uma próxima. Muito obrigado e até a próxima.